dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, com as forças renovadas. Em Deus chegamos na sexta-feira. Sextou com força. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Sexta-feira de vitória. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, eu desejo para você, aleluia, um fim de semana abençoado. Sabemos que na sexta-feira, louvado seja Deus, eu sempre, aleluia, Deus entrega 3 palavras-chave. 3 palavras-chave. Anote as palavras, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. A primeira palavra que Deus libera nesta manhã é acessibilidade. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você terá acesso, louvado seja Deus, a pessoa, a lugares. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. A contrato, a assinaturas. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Porque acessos que você não teria no natural. É Deus abrindo para você um portal. Aleluia! E esse portal te dará acesso, louvado seja Deus, à vitória espiritual. A segunda palavra liberada por Deus, que é para amanhã, que é o sábado, louvado seja Deus, vitória espiritual. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus vai te levar a um novo nível, louvado seja Deus. Eu vejo assim águas novas, águas limpas, águas, louvado seja Deus, profunda. E Deus te levando a essas águas, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Acessibilidade, vitória espiritual, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Aleluia, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Louvado seja Deus. E no domingo, aleluia, glória a Deus. Vocês sabem que chega na sexta-feira, sextou. Ai, você pode dizer, sextou com gosto de milagre, gosto de vitória. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia! As luzes, as chamas estão acesas, né? A chama da menorá e a chama da sua vida. Chama da sua vida está acesa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque o Senhor abre para ti. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Portais, louvado seja Deus, espirituais, Ele te dá acesso. Louvado seja Deus, o nome de Hashem. Ai, louvado seja Deus. Louvado seja enaltecido o nome de Boré Olam, que é Deus, o Criador do universo. Louvado seja enaltecido Boré Olam, Boré Olam. Aleluia, o Criador do universo, que reforça o papel divino na criação. Aleluia,
Louvado seja Deus. E a palavra para o domingo, aleluia, que são 3 palavras-chave que o Senhor libera, né? Aleluia. Na sexta, a primeira, aí, ó, acessibilidade. Você terá acesso liberado, como Ruth, louvado seja Deus, Deus liberou o acesso, vai lá, né, através de Boaz, né, liberou o acesso para a moça entrar lá nos celeiros e colher, né, as melhores espigas. Louvado seja Deus, aleluia. Amanhã, no sábado, essa é a primeira, sexta, sábado, vitória espiritual. E no domingo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. No domingo, a palavra é manutenção, acessibilidade, vitória espiritual e manutenção. Deus não apenas vai te dar acesso a lugares, a pessoas, a contratos, louvado seja Deus, aleluia, como também vai te dar vitória verdadeira, esmagadora, que a vitória de Deus, ela é esmagadora, ela vem para envergonhar, cobrir o inimigo de agonia, de vergonha, de desprezo, como também vai te dar manutenção. O que é isso, irmã Andréia? Ele vai te dar acesso à vitória e vai manter essa vitória na sua vida. Louvado seja Deus, porque, como diz um ditado lá no mundo, né? Lá fora, né? Aqui não tem, graças a Deus. É fácil você alcançar, né? É mais fácil alcançar o sucesso, né? Do que você mantê-lo. Mas você vai alcançar a vitória, aleluia, e Deus vai manter essa vitória na sua vida. Quantos podem dar glória? Aleluia, sexta-feira, sextou, aleluia, Ramacom, é o lugar, aleluia, você está no lugar certo, louvado seja Deus, lugar que destaca a onipresença do Eterno, louvado seja Deus, como o salmista diz, ai, desejo habitar na tua casa, mais do que louvado seja enaltecido o nome do Senhor em qualquer outro lugar. Aleluia! Enquanto Deus, Ele te dá acesso, aleluia, à presença dEle, Deus também é o Deus que fecha o acesso ao inimigo. Aleluia! Kadosh, aleluia, Kadosh Baruch Hu. O que significa isso, irmã Andréia? Significa o santo bendito. Aleluia. Aleluia seja ele. Baruch, bendito, Baruch. Ai, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, eu sinto uma graça de Deus, eu sinto uma alegria de estar aqui com você. Você é minha convidada de honra, você é minha convidada de honra. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ter a sua companhia todos os dias, todas as manhãs, é uma alegria muito grande.
Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, porque o Ribono, aleluia, Shel Olam, o mestre do universo, o que exalta o eterno Criador, governador de tudo. Aleluia. Nós temos que uma forma de reconhecer a soberania, a grandeza, aleluia, de Deus, que Deus, ele expressa, aleluia, muitas pessoas usam esse contexto, aleluia, dessa expressão, aleluia, o dono do universo, Ribono, aleluia, Shel Olam, aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele te honra quando você honra a sua palavra, né? Que é a palavra, a Sagrada Escritura, que tem vários nomes. Tem manuscrito, tem louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O Santo Livro, o Livro Santo, a Torá, a Taná, louvado seja Deus, a Bíblia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, são palavras que se referem, louvado seja Deus, ao Senhor, aleluia, o nome do Senhor, no original, Adon, Olam, que se refere ao Deus eterno, ao Senhor eterno, à eternidade. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você já parou para pensar, louvado seja Deus, que Deus é tão maravilhoso, tão bom, né? Tão bom, aleluia, que Ele preparou para você uma eternidade. Deus olhou assim e falou assim, a vida terrena é muito pouco. Então vou preparar a eternidade para essa moça linda, para essa mulher maravilhosa, para ela estar comigo, aleluia, para a eternidade. Louvado seja Deus. Você já pensou que Deus tem prazer, aleluia, em estar com você? Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você que está buscando, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. A presença de Deus, Deus está te brindando. Você vai chegar a lugares que no natural você jamais chegaria. Mas por causa da brindagem de Deus, aleluia, aleluia, Deus vai na tua frente, que significa, aleluia, que Ele vai abrir no caminho, e Ele vai na sua retaguarda. Picude Harofer, Picude Harofer, que é retaguarda. Deus vai na sua frente, é a palavra raiz hebraica, né, da palavra retaguarda, costa. Louvado seja Deus, Picute Harode. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E Ele vai te dando Shet Hamodim. Shet Hamodim. O que significa isso, irmã André? Inteligência. Não apenas inteligência de livro,
né? Que essa é muito boa, acadêmica, melhor ainda, louvado seja Deus, mas a inteligência do Espírito, a inteligência espiritual. Ai, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então ele vai te dando inteligência, ele vai abrindo o seu entendimento e você encontra graça, graça, louvado seja Deus, diante dos homens, aleluia, louvado seja, enaltecido em nome de Jesus, Alavachubi canta ravassai, em nome de Jesus, louvado seja Deus, Deus, ele nessa noite, né, madrugada, né, na madrugada, aleluia, que para mim é noite, né, os outros falam madrugada, mas para mim é noite. Aí Deus falou uma coisa interessante para mim, estou falando com Deus, e Deus falou uma coisa interessante para mim, como anabrécia. Deus falou, eu vou conservar a ingenuidade, a pureza dos vossos filhos. Ei, mãe, louvado seja Deus, você que tem um filho, uma filha, que está em desenvolvimento emocional, intelectual, vai vir sobre a terra muitas aflições, mas os seus filhos serão guardados, serão guardados, porque Deus, ele, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, como anabrece, vai na dianteira, vai na retaguarda. Você crê? O seu filho de 1 a 100 anos será guardado. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Calamantor revóbria, como um esconderijo, aleluia, brindado, né? Louvado seja Deus, como anabrécia, aleluia. Sabe que, por exemplo, lá em Israel, né, muitos vivem com medo de terrorista, então eles fazem, né, louvado seja Deus, assim, refúgio, né, no subterrâneo, tem muita casa no subterrâneo, muitos esconderijos que quando vem os ataques aéreos, os ataques, né, de bomba, aleluia, aí eles vão para esses esconderijos, louvado seja Deus, subterrâneo, que são uns verdadeiros, umas salas, né, com as paredes blindadas, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, janelas blindadas, aleluia, com metal, aleluia, com aquelas placas, e ali eles ficam, né, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, guardado ali, até que passa, né, eles ficam em agrupamento, louvado, até que passe aquela tempestade, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E depois eles voltam para a superfície. Então, eu meditando nisso, né? E conversando com Deus, aí eu falei, Deus, louvado é como um filme, assim, que vai passando na minha mente, Deus vai me dando. E eu falei, Deus, porque eles vão lá para a profundeza, né? No subterrâneo, né? E fecha aquele galpão e vai descendo aquela escada e pega aqueles túneis, né? E entra naqueles quartos. E quanto mais subterrâneo, mais eles cavam
uma tecnologia que não, né, vai além do nosso entendimento. Aí Deus falou assim, louvado seja Deus. Andréia, quanto mais o meu povo descer, aleluia, mais eles estarão protegidos, né? Porque o Hazete, que significa amor leal de Deus, ele estaria, ó, cobrindo, entendeu? Por isso que Israel, a nação escolhida por Deus, eles estão sempre guardados, porque eles estão sempre numa conexão espiritual, eles estão sempre em alerta, louvado seja Deus. Mas mesmo no meio da guerra, eles fazem festa. Tem a festa, né, da cabanas, né, que é Sucote. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem a festa do Ano Novo. Ele celebra, né, o fechamento do ciclo, né? E você também tem que aprender, né, a fechar ciclo na sua vida. Louvado seja Deus. Ontem, às vezes eu sento ali na minha cozinha, né? Isso assim, de madrugada, eu sento ali, aí eu fico assim, né? Do jeito que eu tô aqui, ó, coloco a mão aqui, e aí eu fico conversando com Jesus, né? Aí eu fico fazendo as minhas perguntas, porque pensa numa mulher que é assim, incansável, assim, que tem curiosidade, eu quero saber. Aí eu pergunto, eu vou na fonte, né? Eu já disse que eu tive alguns professores que não foram muito generosos comigo. Primeiro que eu tenho uma memória auditiva, né? Então eu falo alto, né? Eu leio alto para ouvir, né? E é didático a repetição, né? Pedagógica. Então, às vezes eu leio, né, um salmo 100 vezes. Aí eu vou decorando, né? Eu vou ouvindo, vai. Às vezes eu leio. Agora, se eu objeto assim, cores, eu vejo uma vez, já memorizo, mas assim, quando é para ler, para ouvir, para memorizar, tem que ser mais vezes, entendeu? Então, louvado seja Deus. Muitos não entendiam essa, vamos dizer, né, essa deficiência, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E não tinha muita paciência com a Andréia. Ai, chegou a princesinha. Ai, chegou Daiane Dadá. A Daiane foi logo 2 Dalit no nome, assim, e um Men, quer dizer, ama, Daiane. Então ela pôs ali, ó, no perfil, né, 2 Dalit, né? Então significa que ela é duplamente, né, carente, duplamente necessitada. Ela está dizendo, eu preciso de cuidados, né? De gentileza, de carinho, louvado. E é por isso que quem não conhece, sei lá, se ilude.
Quem não conhece, aí vê aquele rostinho angelical. Mas eu falo assim, ó, não entra não entra não, se não for se não for profissional, não entra não. Não entra, porque senão vai pro manicômio. Um vai pro manicômio, outro vai. Meu Deus, aí fica difícil, né? Meu Deus. Um vai no manicômio, outro vai cadeia. E quando não vai pro cemitério. Ai, a Francisca que sabe, né, Francisca? Eita! Agora a Francisca não. Francisca é de gente da melhor qualidade, assim, nossa. É uma safra, aquele vinho de safra, assim. Eu não bebo, graças a Deus, não bebo nada. Só bebo a minha bebida preferida, mas eu acho que eu sou viciado. É água. Água com gás, então, nossa, amo demais. Então, mas a Francisca é aquele vinho de uma safra única, de uma safra especial, né, Francisca? Ah, que eu diga, Ricardo, né? Quando olhou a morena assim, já ficou embriagado de amor. Eita glória! Ai, Francisco, aquele vinho que foi assim, aleluia, ficou lá no tonel anos e anos e anos e anos, e foi apurando, e foi tomando cor, sabor. Louvado seja Deus, que dá alegria, né? Francisco é outro patamar, né? Outro patamar. É aquele vinho que eu trabalhei muitos anos, né, com uma representante de vinho da vinícola, né? Louvado seja Deus. E aí nós ia lá conhecer, né, como é o processo, né, dos vinhos. Aí tem o CNVE que vai, assim, degustando. Aí ele fala, pega a taça, faz assim. Aí, ai, esse tem aroma. Eita! Aí, o Ricardo, quando eu falo Ricardo, gente, é o esposo da Francisca, tá? Ele é um homem inteligente, né? Ele é um homem inteligente, abençoado. Aí, quando ele viu a morena, ai! Hã? Hã? Quando ele viu a morena, como ele falou, nossa, essa aí é como um vinho, é um bom vinho, ainda mais quando ele não era crente ainda, né? Ele não era, ainda não conhecia. Aí ele viu e falou assim, é essa que meus olhos viu, meu coração se alegrou, é essa que eu quero. Aí ele começou a clamar, falou, não, essa é para casar. Aleluia! E aí ele foi, louvado seja Deus, e já lá, né, casou. Essa é minha, ninguém toca. Essa mulher guerreira, essa mulher inteligente, ainda mais, meu filho, que é Masterchef, né? Sabe que, olha, então, imagino, os dois, nenhum era crente, meu Deus, tem misericórdia. Imagina. Aí você é essa. Aí já
né? Casou. E a mulher Masterchef, menina, olha. Masterchef, ele falou, o quê? Cozinha bem, é bonita, é cheirosa, é inteligente. Louvado seja Deus, é aqui que eu vou ancorar o meu navio. Porque é aqui que eu vou me estabelecer, né? Essa aqui é a que vai me dar equilíbrio. Ele foi inteligente, louvado seja Deus. Enquanto uma dá equilíbrio e a outra. É você que vai dizer, Francisco, e a outra? Uma dá equilíbrio e a outra. Ô, papai querido! A outra tem bom gosto, é uma estilista. Aleluia! Né? Quando você me vê assim toda produzida, é que atrás, é por detrás, na retaguarda, tem uma equipe maravilhosa. Eu tenho, olha, eu tenho dentista, eu tenho estilista, louvado seja Deus. Eu tenho Masterchef, que é também louvado, que é Masterchef e prepara o cardápio que você desejar. É só você ir lá na Nutri, né, na sua nutricionista e fazer o cardápio, ela passar o cardápio e você trazer, louvado seja Deus, e a Masterchef vai criar pratos, cardápio adequado ao seu metabolismo, ó, né? Masterchef especializado assim, sabe? Né? Num cardápio, né? Louvado seja Deus, né? De emagrecimento. É coisa fina, né? Louvado seja Deus. Aí é por isso que, né? Aí eu tenho um nutricionista, aí também tem, né? Cabeleireira do Salão Yeshua, @Yeshua, Luciana, e ainda tem doutora Lucinéia, louvado seja Deus, dermatologista, esteticista. Minha filha, eu tô que nem Esté. Eu que nem Esté. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Quando eu não sabia, né, que eu estava na ignorância, que eu não sabia que eu tinha direito, né? Aí, depois que aceitei Jesus, mesmo na presença, eu não sabia, eu não conhecia. Eu estava como filho pródigo dentro da casa, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, né? Eu não sabia desfrutar, né, do melhor, do que Deus oferece, não sabia, não. Então eu ficava dentro da casa, eu ia lá, no dia nos cultos, eu orava, né? Eu louvava e vinha para casa, entendeu? Aí no outro dia eu ia para oração, louvado, era que nem um ritual, né? Ia para oração matutina, ia para o ciclo de oração, mas não tinha na minha vida mudança. Quem sabe Deus nessa manhã está falando para alguém aqui. Ah, Senhor, eu vou para a igreja, né? Eu vou na igreja, lá no templo, eu oro, eu adoro, né?
eu até subo um monte, mas eu não estou vendo mudança, transformação na minha vida. Então eu estou que nem um filho pródigo. Eu estou dentro da casa, mas eu não estou desfrutando. Mais um dia, né? Tem o de repente de Deus. Olha aí, ó aí Deus liberando. E de repente, aí um dia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, eu fui no culto, né? Aquele dia foi o dia preparado por Deus, né? Foi o dia preparado por Deus. Deus preparou aquele dia para mim. Aí veio um pastor, aleluia, ministrar, um pastor lá da Bahia, terra boa, né? Aleluia. Aí eu fui, aí veio um pastor, né, que eu admirava muito, assim, eu nunca tinha visto pessoalmente. Aí fui no culto, e quem chegou para ministrar lá? Esse pastor, né? Esse pastor, me lembro até que era uma vigília, e ele estava lá. Aí ele pregou sobre os crentes não conhecer os direitos. Eu falei, isso aí é para mim, né? Isso aí é para mim. Ele pregando lá e eu tudo tomava para mim. Ele falava uma coisa e falava, não, isso aí é para mim. Ele falava assim, ele pregou sobre Lucas capítulo 15, sobre as 3 parábolas, né? Parábola das 10 dracmas, das 10 dracmas, da dracma perdida, parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. E aí ele começou a pregar. E ele falou assim, você precisa ter a consciência, você precisa ter a visão e a audição aberta. Você precisa saber que você estava lá no mundo sendo pisado pelo Satanás, sendo tapete, capacho do diabo. Aí Jesus foi lá, te resgatou, te lavou, te purificou, te perdoou, te santificou, aleluia, te batizou, aleluia, te selou, louvado, te colocou roupa nova, anel no dedo, louvado, alparca nos pés. Ele falando, louvado seja enaltecido. Não foi para você ser prego de banco. Jesus não se sacrificou para você ser prego de branco. Aleluia! Jesus se sacrificou para te dar salvação e te dar, aleluia, louvado seja Deus, um novo estilo de vida, o estilo de santidade, o estilo, louvado seja Deus, do céu. Eu falei, é para mim. Eu tomo posse. Aí eu só ficava falando, tomo posse, é meu, é meu. Aí ele falou, sabe, você tem direito. Eu falei, ué, tá? E Deus vai te dar, já rasgou o véu, te deu acesso ao direito. Você tem direito a ser livre, você tem direito a ser próspero, você tem direito a ser feliz. Eu falei, é pra mim. Oh, glória. Eu já estava até levantando do banco, aleluia, saltando do banco, louvado seja Deus. Aí deu lá a vigília lá. Ele falou, tem muito crente que vive pior do que o ímpio. Porque o ímpio, né?
Ele sabe lá que o inimigo vai dar as coisas para ele ficar iludido, né? Mas ele vai atrás. Você não vê o ímpio abrindo mão dos direitos dele. O ímpio quer os melhores lugares, os lugares mais altos, mais nobres, as melhores posições. Louvado seja Deus. Se você chegar no ímpio e falar assim, você quer um Fusca ou uma Ferrari? Ele vai falar, eu quero a Ferrari. Você quer um Fusca ou um Porsche? Eu vou querer o Porsche. Você quer um Fusca ou uma Cherokee? Eu quero a Cherokee. Você quer um casebre ou quer uma mansão? Ele vai falar, eu quero uma mansão. O ímpio, ele sabe o que quer e você, crente, você sabe o que você quer? E aí eu falei assim, isso aí é pra mim. Eu não tô sabendo. Aí ele falou assim, você sabe pedir? Você sabe orar? E como orar? Eu falei, é pra mim. Eu não tô sabendo orar. Isso aí é tudo pra mim. A minha amiga estava do meu lado, ela falou, fica quieta, André. Você falou... Você falou o culto todo. Daqui a pouco você está lá do outro lado, né? Não, mas eu falo, não, isso é pra mim. É pra mim, entendeu? Aí ele vai... Aí o pastor lá no púlpito falando, você sabe o que você quer? Se você não sabe o que você quer, pelo menos, meu irmão, pelo amor de Deus, você tem que saber o que você não quer na sua vida. Vou facilitar para você. Você não sabe o que você quer, mas você tem que saber o que você não quer. Aí facilitou. Aí eu peguei a visão com força. Aí eu falei, eu não quero para minha vida mediocridade. Eu não quero para minha vida uma vida de mornidão, ser crente de duas caras, que tem muito, né? Duas faces. Assim é uma cara, aqui é outra, aqui é... Falei, eu não quero. Eu quero ser crente de verdade. De verdade. Eu não quero para minha vida, eu estou falando para minha, né? Não estou falando para a tua, estou falando para mim. Eu não quero para minha vida, aleluia, como a anabrécia, falsidade. Eu não quero. Aí comecei a falar, a orar para Deus aquilo que eu não queria na minha vida. Eu não quero, entendeu? Calavacé, nadar e morrer na praia. Não. Eu não quero entulho. O que é entulho? Impedimento, né? Eu não quero ser poço. Tem crente que fala assim, eu quero ser um poço. Eu não quero. Eu quero ser fonte. Entendeu? Aí eu comecei, peguei a noite inteira. A vigília terminou 7 da manhã. Eu ali, a noite inteira. Eu fui declarando. Eu não quero isso, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero. Aí declarei tudo que eu não queria na minha vida. Orei, entreguei para Deus. Entendeu? E aí eu comecei. Consciente daquilo que eu não queria mais na minha vida, né? Que eu estava carregando os entulhos. Aí eu comecei a declarar o que eu queria. Aí eu falei, Yahvé, Adão, Eloí, Senhor,
Deus das alturas, eu quero conhecimento. Eu quero ser fé. O que é ser fé, irmã André? Conhecer o livro santo, ter acesso, né? Conhecer o que está atrás da letra, conhecer as verdades de Cristo. Tá entendendo? Aí Deus falou, peguei. Agora você está alinhado, agora sim, agora a coisa vai. Entendeu? Aí eu quero conhecimento, sabedoria. Mas eu falei, quero na minha vida shirá, né? Poesia. Quero na minha vida chaverute, amizades verdadeiras. Chaverute, amizade verdadeira. Aí eu já mudei a minha oração. Aquela vigília mudou a minha vida. Aquela vigília mudou a minha maneira, fez assim, uma mudança, virou a chave. Entendeu? Como essa live aqui vai virar a chave na sua vida. Calabandorre sobre na abraçai. Revandorre volbre. Porque Deus, ele usa. Ele usa. Aleluia. Alguém para te dar direcionamento. Como Ana Bresser. Aleluia! Como ele dá nomes na Bíblia, personagem, por exemplo, Juízes, capítulo 4, fala de uma mulher, né? Débora, que é uma profetisa. Louvado seja Deus, juíza, líder. Louvado seja Deus, assertiva, que toma decisões sábias. Tá entendendo? Como Anabrécia, Rebandor Revácia. Dentro do nome Débora, aleluia, encontramos a palavra radical Davar, que é a palavra no hebraico, ledaber, que fala de poder, de expressão, de grande expressão. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então ela já carrega na sua essência, né, o poder de expressão. Aleluia. E se tornou a primeira mulher em Israel e única a ser juíza ou revassaia. Então, foi naquela vigília. Aí tudo que eu podia comprar de ministração daquele pastor, comprar. Tudo. Era livro. Era, né, naquele tempo não tinha, né, ainda as plataformas digital. Era fita cassete. Depois veio o aparelho de, né, colocar aqueles DVD, né, DVD. Eu comprava. Eu ia nos congressos, louvado. Aí eu disse, nossa, você é fã, né? Você é fã.
Louvado seja Deus. Eu falava, às vezes, assim, nossa, André é fã de fulano, André é fã de carteirinha. Eu não importava. E, meu filho, eu assisti uma pregação, falasse, ele vai estar em São Paulo. Eu pegava, comprava a passagem e ia para São Paulo. Aonde for. Entendeu? Mas não era por a pessoa. Mesmo porque eu nunca falei com a pessoa. Mesmo porque, aleluia, a pessoa não sabe nem que eu existo. Nem imagina. Mas pelo aquilo que ela carregava. A palavra. Eu ia como a costa que tem sede de água. A pessoa tem palavra. Eu estava lá. Aonde a pessoa ia ministrar, eu estava lá. Podia ser em São Paulo, né? Cheguei a fazer loucura, pegar dinheiro emprestado. Na época não tinha, né? Mas eu pegava, mas eu pagava, né? O problema não é pegar emprestado. O problema é que tem crente que pega emprestado e não paga. Entendeu? Eu não, sempre paguei minhas coisas certinho, Deus me livre. Dever só o amor. Entendeu? E aí eu ia. Falava, tá lá que vai ter a vigília lá da Celebrai. Fulano vai vir lá da Bahia pregar. Eu era a primeira a chegar na vigília. Entendeu? Eu ficava assim, meu coração. Ai, que horas são? Ai, é 4 horas. Falta 5 horas para vigília. Ai, que horas são? Olha, eu ficava na agonia, né? E aí chegava na vigília, achava que o pregador já ia chegando, assim, abria o culto e já pregando. Às vezes o pregador chegava 1h da manhã, né? Mas eu estava lá com o mesmo entusiasmo, como se eu tivesse chegado naquele momento. Entendeu? Eu queria saber da palavra. Entendeu? É da palavra. Aleluia. E eu fui numas 4, 5 ministrações que ele pregou a mesma mensagem sobre o filho. Aí eu falava, toda pregação que eu ia, que ele pregava, eu falava, é para mim. É para mim. Aí eu lembro que na última que ele pregou, né? E aí ele falava assim, eu vou fazer esse arrodeio, eu fiz todo esse arrodeio para chegar até aqui. Para você entender, você tem direito, você sabe o teu direito. Aí na última vez que ele pregou, que eu vi, né? Aleluia, que eu estava assim, presente, quando ele falou aquela frase, você conhece o seu direito? Eu falei, agora eu conheço. Agora eu sei. Aí eu ficava respondendo o pregador. Quando ele falava assim, você sabe que você tem direito como filho? Eu falava, eu sei. Aí a minha amiga, André, senta. Eu falava, eu sei, já ficava em pé. Eu sei, eu tenho direito. Por quê? Porque eu fui adotada por Deus, aleluia, através do sangue de Jesus. E ali o meu nome foi para o livro da vida e foi registrado no céu. Aí o pregador lá pregando e eu respondendo. Aonde está o seu nome? Eu falava, no livro da vida, eu gritava. Você é, eu gritava, eu sou filha. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí você está fazendo o que com o teu direito? Estou insufluindo. Aí, ó, entendeu? É isso. Aí não vivi mais, não. Não. Entendeu? Aí eu deixei
Louvado seja Deus. Aí quando ele ia falar a frase lá, Deus não te chamou, aí eu falava, para ser prego de banco. Aí teve um dia que eu sentava na primeira fileira sempre, né? Ali, ó, de frente pro púlpito. Aí teve uma pregação que foi até aqui no pastor Marco, que ele veio pregar, né? E eu cheguei, aí ele pregando e eu gritando, tudo que ele falava. Aí ele falou assim, ai, a irmã aqui ajuda o pregador. Pregar aqui é fácil, pregar aqui é bom. É, a irmã aqui ajuda o pregador, né? Aleluia, louvado seja Deus. E mandou todo mundo que olhando para mim, louvado seja Deus. Olha aí a irmã, olha como que ela... essa aqui é mesmo aquela que ajuda o pregador, que levanta o pregador. Aí ele falava assim, na pregação, o filho pródigo, aí eu falava, foi embora. Aí ele falava assim, mas ele voltou, louvado seja Deus, ele voltou. E eu falava, ele voltou por baixo. E ele falou, pai, aí eu completava, não sou digno de ser chamado teu filho. Eita glória! Mas aí o pai mandou trazer o cordeiro. O cordeiro cevado. E o pai mandou trazer veste limpa. E lhe deu um anel. Louvado seja Deus. Aí chegou o irmão, o invejoso. Ai, o pregador começou a rir. E os irmãos falavam, irmã André, o pastor mandasse tirar você do corpo, vai tirar? Eu não saio daqui nem com a polícia. Só saio daqui algemada, mas eu vim buscar minha bênção. É por isso, minha filha, que os outros falam assim, é doida. Essas loucuras que André fazia, é loucura por Deus. Eu fazia mesmo. Aí e o irmão chegou, aí ele pregando lá, né? E não quis entrar na festa. Por quê? Porque ele é um invejoso. Aí eu falei, Ele estava perguntando para a igreja. Os outros não respondiam, eu respondia. Porque ele é um invejoso. O invejoso, ele não quer te ver celebrando, alegre. Entendeu? E foi assim, entendeu? Eu sempre tive muita sede. Né? A Eliane, a Ana, que me conhece há muito tempo, eu tô falando, já sabe até de quem eu tô falando, né? Ana, fala aí, não sabe? Aí depois, minha filha, eu não vou falar o nome do pregador, porque depois vou ter que pagar direitos autorais. É um pastor da Bahia, louvado seja Deus. Aonde ele ia pregar, né? No fim, minha filha, sabe que até falava assim, a Andréia, aí falava o nome do pastor, é fulano de saia, porque, nossa, tudo, né? Porque eu, assim, fui naquela vigília. Eu vi ele pregando pela primeira vez na vigília. E ele veio com aquela palavra, Lucas capítulo 15, né? Aleluia, sobre o filho pródigo. E o tema era pródigos dos pródigos. Aí ele mostrou a diferença do pródigo que foi e do pródigo que ficou. Porque sempre tem um pródigo dentro da casa. Sempre tem um dentro da casa
que não sabe o seu direito, não sabe desfrutar. As pessoas falam assim, ai, irmã André, eu não quero nem saber, minha filha, eu tenho um direito. Eu falo para Deus assim, que nem aquela criança assim, né? Tem crianças que dizem assim, ah, eu não pedi para nascer, não tem? Você já não ouviu essa frase? Ah, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Aí eu falo assim, ah, eu não pedi para me registrar. Me registrou? Agora eu quero meu direito de filha. Tá escrito aí depois, tudo olha, aquele passou, né? Ele foi assim na minha vida, um divisor na água, entendeu? Sabe? Aí quando ele veio no pastor Marco, acho que nós temos uma foto, nós tiramos no aniversário do pastor Marco Pereira, né? Aí, olha, ele podia pregar essa palavra 200 vezes, 1000 vezes, aí os outros, fica repetindo seu irmão, não, mas toda vez que era para mim era uma. Onde ele começava, olha, vamos igreja interagir, aí falava lá os mistérios, aí falava assim, olha, eu fiz esse arrodeio para chegar até aqui. Para você entender que o pródigo dos pródigos não foi aquele que foi aquele que ficou. Porque o que ficou, ele chega no pai e diz, pai, estou tanto tempo contigo, o Senhor nunca fez uma festa para mim, o Senhor nunca matou um cabrito. Aí eu ria quando ele falava assim, olha que miséria, que desgraça, o Senhor nunca matou um cabrito. Não sabe, louvado seja Deus, que o pai, ele não dá cabrito, porque cabrito não é carne nobre. Ele dá cordeiro cevado. Aí o pai foi direto, falou, tudo que é meu é teu. Você não matou porque você não quis. Você não fez festa, não convidou os amigos porque você não quis. Ah, pai, eu estava trabalhando. Aí o pai, né, ele falando, conjecturando. O filho falando, pai, eu estava trabalhando, cuidando do campo, cuidando da fazenda, cuidando do boi. Aí o pai falava assim, para cuidar do boi, para cuidar do campo, tenho segadores, tenho, aleluia, como a na Brécia, revasse, pessoas preparadas, entendeu? Estava morto e reviveu. Eu estou dando festa para ele, porque ele se lembrou de mim, ele quis a minha presença, ele desejou estar comigo, e você desejou estar no campo, né? Aí ele falou, olha, não seja ativista. Não seja ativista na casa de Deus. Desfruta a presença do Pai. Porque se você tiver o coração do Pai, nada te é negado. Falei, é para mim. Peguei! Mas eu falava alto. Quando ele falava, aí eu estava assim, né? Sentada lá, ouvindo a pregação, que ele falava, não seja ativista. Desfruta a presença do Pai. É para mim. É para mim, peguei, pega a visão. E ele falava, pegue a visão. Eu falei, peguei. E eu peguei mesmo para mim, entendeu? E eu vivo isso. Aí eu tô de madrugada, eu sento ali, chamo Jesus, aí eu começo a conversar com Jesus. Aleluia, eu peguei de Emmett, de verdade. Aí eu falei, Jesus, os professores que eu tive não foram generosos comigo, não.
Eles não entendiam esse meu jeito assim, mas o senhor entende, né? Aí, então, eu tenho que aprender com o senhor. Então, o senhor me ensina hebraico, aramaico, grego, né? Vai me ensinando os idiomas. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aí eu já falo logo, porque eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu sou herdeira. Aleluia. Eu sou herdeira. A Adriana sabe que eu peguei com força. Ela falou, só eu sei como você pegou. Entendeu? Eu tinha uma vida miserável. Ficava sendo humilhada. Eu falei, agora eu sei que eu sou filha. E que eu tenho um tutor. Uma coisa que crente... Tem crente que, desculpa dizer, é tão ignorante, que ele fala assim, Jesus é meu pai. Jesus não é teu pai, irmão. Jesus é primogênito, Yeshua. Ele é o seu tutor. Ele é o irmão mais velho. Ele é o irmão Olavacebre com Manassé. Ele é o primogênito. Ele é tutor. Entendeu? Aí fica chamando Jesus de pai. Jesus não é pai, Jesus é o seu tutor, irmão. Ele é, aleluia, ele tem a primogenitude. Ele é primogênito dos primogênitos. E como primogênito, ele é responsável, como a nabressa diante do pai. Aleluia, ele dá conta de você. Louvado seja Deus. Aí, nossa mãe, misericórdia, hein? André, quando eu tive acesso a essas verdades, falei, nossa, tá de brincadeira. Tá de brincadeira que eu tava vivendo uma miséria desgraçada. Não, tá de brincadeira que eu tava vivendo na ignorância, tá de brincadeira que eu tava lá no ciclo de oração, boca no pó, e lágrima, um rio de lágrima, e eu aí não mudava, o negócio ficava entranhado, emaranhado, e nada mudava. Mas agora vai mudar. E ali eu comecei. Eu comecei a colocar no papel tudo que eu queria para minha vida e tudo que eu não quero. Primeiro eu coloquei o que eu não queria, do jeito que o pregador falou. Aí eu falava assim, Jesus, o pregador lá da Bahia, né? Aí ele veio pregar, o pregador lá da Bahia, ele falou, né? Para nós saber o que a gente não quer na nossa vida. Aí eu comecei, eu não quero falsidade, eu não quero, entendeu? Eu não quero miséria, eu não quero invejoso do meu lado. Aí eu fui colocando, eu não quero pacto com o mal. Aí ele falou, agora eu vou pôr o que eu quero paz, eu quero sabedoria, eu quero entendimento, eu quero desfrutar, eu quero o meu direito. Aí eu falei, Jesus, agora no teu nome eu vou, que nem ele ensina lá, falando para a igreja, lá na vigília, louvado seja Deus. Eu fui para São Paulo, na Moca, só para ouvir esse pregador. Ele estava ministrando, ele ministrou na Moca, na Liberdade também, louvado seja Deus. E aí ele foi para, aí eu estava com a Dana Brasil, aí fomos lá para o interior, lá para Monagaba, né? Ele ia ministrar lá, nós fomos, entendeu? E aí, louvado, ele ministrou aqui no pastor Marco Pereira, essa mensagem. Ministrou na vigília da Celebrai, essa mensagem. Ministrou lá na Moca, essa mensagem. Ministrou, louvado seja Deus, lá na vigília de Serei, a mesma mensagem. Toda vez que ele estava lá na multidão, quando ele falava assim, você tem? Eu gritava, direito! Você é filha!
Eu pego. Aí ele falou, pega! Eu falava, a visão! A minha amiga falava assim, André, você não tem jeito não. Você não tem jeito não. Eu não dou conta. Ah, não dou conta. Louvado seja Deus. Primeira vez que eu ouvi esse pregador, eu era solteira, irmão. Ó, eu já tenho, vou fazer 30 anos. Eu fiz 29 anos agora de bolda de erva. Agora em maio, né? Louvado seja Deus. Dia 29 de maio. Você vê, e a primeira vez que eu ouvi ele, eu não era, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aí, mas olha, eu falei, meu Deus, eu tanto tempo orando e não vejo a mudança. Ah, eu estou orando errado. Alguma coisa está errada. Ah, eu quero saber. Aí eu falei, E aí, ó, mudou a chave. Ah, agora eu sei. Agora eu sei que eu sou filha, que eu tenho direito, que eu tenho um irmão primogênito, né? Louvado seja Deus. E esse cuida, este ama, esse zela, esse dá conta, louvado seja Deus, esse protege, né? Esse não tem partido. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí eu fiz o quê? Colei nele, né? Colei nele, ó. Que nem super bonde, colei nele. Louvado seja Deus, por onde eu for, eu vou escotada pelo primogênito. Dê a mão a Yeshua e aonde eu vou, ele vai, louvado seja Deus. Aí ele falou assim, André, eu vou te dar um guarda-costa. Aí, um guarda-costa, aí veio o Espírito Santo. Tá, e aí fechou, né? Fechamento total. Ai, André, quem é esse pastor que você ouvia? Ouvi de Ana. Não, Elian, quem é ele? É lá da tua terra. Quem é ele, Elian? A Elian até se irritava de tanto eu falar. Mas foi através daquela palavra que mudou, abriu. Eu costumava dizer, eu tenho 2 neurônios, né? O tico e o teco. O tico e o teco. Mas a partir daquele dia, os 2 começou a funcionar. Tá entendendo? Nós não íamos. Eu falava, vai pra lá. Eu ia lá no Melquisedeque, né? Que ele pregou lá, no Melquisedeque, lá no Jardim de Xerém, lá na Celebraia, onde nós ia. E André, olha, investia com força. Ai, meu Deus, eu queria arrebatar a banca do irmão. Eu queria arrebatar a banca. Ele trazia um monte de DVD, um monte de CD, aleluia, e livro, louvado seja enaltecido no Senhor. E as mensagens dele, aleluia, eu pegava do começo ao final, louvado seja enaltecido o nome do Senhor.
o pródigo do pródigo, louvado seja os temas que ele pregava, né? Louvado seja Deus, as qualidades de Davi, louvado seja Deus. Tem a vez, fulano vai pregar, eu falo, vamos, tem pessoas, mas eu tô aqui de lado desse pastor André. Mas eu ia, porque eu sou assim, sabe? Eu falar assim, tem palavra? Né? Tem palavra? E assim, ele só prega de Davi. Pregou umas 200 vezes sobre Davi. E por incrível que pareça, eu não sou assim, né? Tem pessoa que tem sempre um personagem que ele ama, que ele se tem um personagem que, sabe, eu sei bem as qualidades, isso também, porque um dia eu fiz a pregação, Davi, eu pus o tema, Davi ao avesso, né? Aí eu preguei a outra face de Davi, né? Que ninguém prega, né? Ninguém quer pregar a outra face de Davi, que ele era um pai relapso, né? Que negligenciou, né? Viu a filha lá, né? A tristeza da filha que foi deflorada e não corrigiu Absalão, Amião matou seu irmão, e ele ficava omisso, totalmente. A omissão de Davi é uma coisa que me irrita até a alma, entendeu? A omissão de Davi, entendeu? Mas os outros só falam, matou o gigante, mas perdeu para si mesmo, né? Não adianta você matar gigante, minha filha, se você vai perder para você, entendeu? Por isso que Deus diz, tudo que guardar, guarda o teu coração, entendeu? Por isso está escrito na palavra, o homem que domina a si mesmo não é dominado por ninguém, ele é dominado por Deus. Calabanderevassai, revanduriassai. Por isso é isso que nas batalhas da vida, revista da armadura de Deus. Louvado seja Deus. Cultiva o Espírito Santo. Não adianta você matar um gigante ali na frente e ficar fretando com o diabo aqui. Tá entendendo? Porque tem muito crente que fica fretando, né? Namorando, andando de mão dada com a filha do diabo, que é a mentira, né? E aí, como Sansão, que tem aquele relato de graça, assim, que, aleluia, e depois tomba no campo de batalha. E que adianta matar gigante? E tombar no campo de batalha? O que adianta matar que nem Sansão matou 1000 com uma queixada, mas caiu diante de Dalila? Entendeu? Louvado seja Deus. Eu não quero matar gigante. Eu quero me manter viva na presença de Deus, cheia da graça e ser fiel até o final e receber a coroa da vida. Entendeu? É isso. Então eu aprendi que, como filha do rei, né? Eu não era mendiga, entendeu? Filha do rei é o quê? Princesa. Então agora eu quero viver como princesa, entendeu? Porque meu pai é rei,
meu irmão é príncipe dos príncipes. Então agora eu vou viver como princesa. A chave mudou. E eu, olha, não importa, né? Louvado seja Deus. Eu tenho uma eterna dívida de gratidão, porque, meus irmãos, quando você encontra alguém, aleluia, que te ensina as verdades da palavra, o mínimo que você tem que ser é grato. E eu tenho muita gratidão, que mais de 30, 20, uns 30 anos, né? Uns 20, assim, porque eu fiquei assim uns 10 anos só cavando poço. Só cavando, eu encontrava aqueles filetinhos de água, um pouquinho de, né? E era fornalha, era deserto, eu atravessava o deserto, encontrava um oásis, ficava ali um pouquinho, só molhava a boca assim, aí daqui a pouco só colocava um pouquinho de mel, aí já tirava o mel, já vinha o amargo de novo. Aí eu falei, não. Agora eu quero desfrutar dos meus direitos. É isso aí. E aí o Senhor falou assim, falei, vamos fazer uma coisa aqui, Jesus? Né? Aleluia. Ai, eu vou desfrutar como filha. Aí, ele falou assim, tudo bem. Você vai desfrutar dos direitos, mas também vai ser consciente que você tem deveres, que princesa também tem dever. Entendeu? Aleluia. Princesa tem honra, carrega a honra do rei, aí tem que cuidar, zelar, né? Não, eu estou disposta. Estou disposta a pagar o preço. E peguei com força. Entendeu? Aleluia. Hoje é sexta-feira, então você pega essa visão. Pega a visão, louvado seja Deus, e também a palavra-chave. As palavras-chave que foi liberada, coloquei lá em cima. Louvado seja Deus, mas vou repetir. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Palavra-chave, você sabe que na sexta-feira Deus libera 3 palavras-chave. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Eu pus aqui as palavras-chave. Acessibilidade é a primeira. A palavra de hoje, acessibilidade, acesso liberado. Louvado seja Deus, como Ruth. Ô, Luciana, prepara o meu horário aí, né? Que eu vou aí cuidar da... Me deixas e fala aí pra Adriana que eu estou chegando, tá? Tô chegando. Gente, cadê? Eu escrevi aqui, agora não tô achando. Vamos lá. Palavra-chave, acessibilidade. Palavra-chave para amanhã, vitória.
vitória espiritual. Louvado seja Deus. Palavra-chave para hoje: acessibilidade. Deus vai te dar acesso a lugares, a pessoa, a contrato que você no natural não teria. Palavra-chave de amanhã, no sábado: vitória espiritual. Palavra-chave para o domingo: manutenção. Então Deus vai te dar acesso à vitória espiritual e manutenção. Ele vai te manter, porque não é só chegar ao sucesso, é manter, entendeu? E ele vai manter essa aleluia que você chegar. Então, foco, fé e força. Supera as distrações. Faça como Neemias. Estou fazendo uma grande obra de forma que não posso descer. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:38. Aleluia. Sem Deus, tudo é ilusão. Eclesiastes 1. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Somos filhos do amor. Ame mais, inspire o outro a amar. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 12. Jesus, casa aberta a todos os Dalit, aos carentes de amor e perdão. Lucas 15. Louvado seja Deus. A palavra do filho pródigo. Na batalha da vida, revista-se da armadura de Deus. Efésios 6:10. Aleluia. Qual é o significado da bem-aventurança em Cristo? Louvado. E Gálatas 5:22. Cultiva os frutos do Espírito. Vamos orar em nome de Jesus. Antes vou dar um aviso. A Ana não pôs o nome do pastor. Eu não posso falar. Eu não vou falar. Eu vou. Seja um patrocinador. Torne-se um patrocinador. Patrocina a obra missionária. Com, aleluia, R$1 por dia. 30 por mês. Louvado. Você sabe quem é, né, Eliane? Ou você já esqueceu? É lá da tua terra. Você não esqueceu, não? A Eliane chamava ela Lima, que nem o Fábio, Limão. Aí ele, já estou enjoada desse pastor. Começa com A o nome dele, que nem eu. O nome dele, eu vou falar o nome dele em hebraico. Aí só quem conhece vai, Aleph, Bet, o nome dele tem, a letra começa com a letra Aleph, depois tem o Bet, aí depois tem o Aleph, depois tem o Lamed, aí tem o Aleph, aí tem o Samli, aí tem o Aleph, aí tem, aleluia, o Nun, aí tem o Tet, Aleph, Nu e Aleph. Pronto. Começa com Aleph e termina com Aleph. Pronto, já falei, Eliane. Não precisa fazer mais nada, tá bom? Vamos orar. A Ana é terrível. Exato. Mas a Ana não era muito fã dele, não. Não é fã, não. Eu também não era fã dele, não. Eu gostava da palavra que ele carrega, assim, maneira que ele pregava, assim, diferente, né? Então, aí se tornou, assim, para mim, uma inspiração. Falei, um dia eu também vou me tornar pregadora,
Mas até lá eu tive que aprender, né? Que eu tinha direito, que eu sou filha. Vamos orar? Em nome de Jesus. Traga agora na sua mente os seus sonhos. Já estamos, louvado seja Deus, chegando, né? Assim, daqui a pouco, na semana que vem, vamos estar exatamente na metade do nosso propósito. Que vamos chegar, quando chegar a 40ª palavra-chave, aí, oh meu Deus, mas vamos lá, ainda tem um caminho grande para percorrer, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, em nome do primogênito, o primogênito dos primogênitos, que é Cristo, me coloco na tua presença. Quero te pedir, Senhor, a cobertura do teu sangue, do teu Espírito Santo, e tu, Senhor, estende as suas mãos de poder e de graça, desfazendo, ó Pai, todo e qualquer laço do adversário. Deus, dá uma nova consciência à tua filha, o teu filho, meu Senhor Deus, assim como tu fizeste na minha vida. Pai, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor realiza sonhos, porque o Senhor sabe que a primeira vez que eu ouvi o pastor, eu ainda não tinha essa concepção, essa consciência, meu Pai, meu Senhor, de filiação, ó Deus, de direitos legais. E aí eu passei a usufruir dos direitos e a minha vida mudou. Mudou. Eu vivo em constante, meu Senhor, mudanças e mutações. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida das suas filhas. E eu te louvo, Senhor, por ter me convidado e confiado esse projeto das lives, aonde eu não estava habilitada, mas o Senhor me habilitou. Hoje eu me sinto em casa, literalmente. Pai, estamos, Senhor Deus, clamando pela sua graça, pedindo perdão pelos nossos erros, Senhor, e pedimos, Senhor Deus, que a balança do Senhor que está na terra, que o Senhor nos seja favorável, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, naquele dia, alcançar o bom e o doce do Senhor. Para isso eu peço, julga a nossa causa. Eu te apresento, meu Senhor, na mão de esquerda os sonhos. E na mão direita eu te apresento, meu Senhor, as causas. E eu coloco sobre o teu altar. Eu creio, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor fará infinitamente mais o que pensamos, o que almejamos e o que te pedimos. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa sexta-feira, meu Senhor, das tuas filhas, nos dá um dia abençoado, fecundo e frutífero e próspero. Em nome de Jesus. Amém. Sexto! Você vai ficar livre de mim até na segunda-feira. Mas você, né, que deseja, tem um convite especial. Hoje, às 23 horas, é uma live especial, aonde, louvado seja Deus, vou abrir, aleluia, algo que Deus me entregou, mas à noite
Louvado seja Deus. Vem, tá? Vem, em nome de Jesus. Hoje é a noite da sua vitória. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, trabalhar um pouco.